Louis era considerado tão bonito que até mesmo os monstros não conseguiam resistir ao seu charme. Um dia seu destino mudou quando ele foi afetado pela maldição de um antigo herói que salvou a humanidade. Não demorou muito e Louis acabou falecendo devido à maldição. Mas logo em seguida ele já renasceu, só que dessa vez não tinha mais aquele rosto bonito, apenas uma cabeça de esqueleto. Agora o protagonista tenta recuperar sua forma humana o mais rápido possível. Ele felizmente teve o apoio de algumas mulheres. A história começa há muito tempo atrás quando a humanidade quase foi extinta pelos monstros. Felizmente um mago muito poderoso apareceu a tempo e conseguiu salvar a humanidade recorrendo ao uso de magia, mas isso lhe custou sua força vital. Esse poder foi chamado de magia negra. O herói foi realmente um homem incrível que impediu a extinção da humanidade, mas sua história terminou tragicamente. Ele foi condenado e teve seu fim declarado na guilhotina, antes que a guilhotina cortasse sua cabeça. Ele lançou uma maldição que mudaria o mundo. Depois do seu assassinato, o mundo encontrou a paz novamente. 100 anos se passaram desde aquele dia sombrio. A cena muda para uma pequena vila chamada Flois, onde vemos um homem loiro perguntando a uma garota o que ela estava fazendo em sua casa. A mulher chamada Violet simplesmente afirmou que veio regar as flores. Esse cara loiro é nosso protagonista e seu nome é Louis. Ele reclamou da garota molhar sua cara em vez das plantas. A cena muda e vemos que a Vila Flois era uma típica cidade medieval. As crianças brincavam nas ruas como de costume enquanto os comerciantes negociavam seus produtos. Tinha até orques vivendo entre as pessoas normalmente. Dentro de uma das tavernas as pessoas sussurravam sobre um garanhão loiro que estava jantando lá. As mulheres olhavam encantadas em direção ao protagonista. O dono da taverna chega com a comida e pergunta a Louis se estava de acordo com o seu gosto. Nosso garoto responde que a cara tá ótima. O dono imediatamente sussurrou que algum tipo de epidemia estava afetando alguns homens da aldeia próxima, então perguntou se Louis já estava sabendo disso. O proprietário se mostrou bastante preocupado com essa notícia porque tinha alguns amigos na aldeia vizinha. A teoria da conspiração era que essa epidemia foi causada pela maldição do herói de um século atrás, mas Louis duvidava muito disso. O careca conta que a própria Vila Flois estava começando a parecer bem diferente. O protagonista questionou se ele achava que isso tinha a ver com a epidemia. O dono começou a cantar que a única epidemia na taverna era uma epidemia de amor, graças à presença de Louis. O protagonista não gostou muito dessa música e disse que ia embora se o careca continuasse a dizer bobagens. Finalmente ele foi deixado sozinho para desfrutar de sua comida e paz. Mas isso não durou muito tempo porque uma garota elfa se aproximou dele perguntando alegremente se Louis estava acompanhado. Ela diz que um membro de sua guilda queria confessar que tinha uma pequena queda por ele. A elfa afirmou que é a primeira vez que sua amiga gostou de alguém, então resolveu convidá-lo para sair e tomar alguns drinks. Nesse momento o protagonista deu uma resposta que deixou as meninas chocadas. Ele perguntou quanto elas estavam dispostas a pagar para que ele saísse com elas. Louis confessou que é pago até mesmo para comer nesta taverna. Então garotas feias terão que pagar a mais se quiserem convidá-lo para beber. Ele reclamou de como toda essa atenção o incomodava. A elfa não ficou com raiva mesmo sendo chamada de feia. Por alguma razão ela até sentiu pena de tentar ser corajosa o suficiente para conversar com o protagonista. Nesse momento ela só queria fugir e se esconder em outro lugar, então a garota correu para fora da taverna envergonhada e deixou sua amiga para trás, enquanto nosso garoto deu um suspiro exausto. Ele sentiu que estava sendo um pouco malvado demais com aquela garota, mas lembrou que coisas malucas podem acontecer se ele não tratá-las assim. Uma vez o protagonista foi ameaçado por uma garota que puxou uma faca para ele e perguntou por que Louis estava brincando com seus sentimentos. A garota disse que ele piscou em sua direção e ela interpretou isso como ele querendo ter um filho com ela. Mas na verdade Louis só tinha piscado porque entrou um pouco de poeira em seus olhos. Teve momentos em que sua boa aparência o levou a algumas situações assustadoras. Mas a emoção de ser extremamente bonito era muito boa e ele disse que não trocaria por nada no mundo. Seu rosto literalmente criou filas de admiradores e todos ficavam de olho em tudo que ele fazia. Alguns fãs ficariam felizes apenas em apertar suas mãos. Eles tratam isso como um sonho de toda a vida, mas o protagonista sempre recusou. Às vezes os fanáticos particularmente irritantes choravam e agarravam os pés de Louis apenas para ter a chance de tocá-lo. Sua vida foi interessante para dizer o mínimo. No dia seguinte o protagonista esbarrou com aquele grupo de garotas que foi falar com ele na taverna. A menina que estava interessada se referiu a ele como Louis Bonito enviado por Deus. Nosso garoto era amplamente conhecido por esse apelido.
A garota diz que o achou muito interessante e ouviu rumores que ele até recebeu um convite para ir à cidade imperial por causa da sua aparência, mas rejeitou. Ela acrescenta que só uma pessoa estúpida faria isso, mas esse fato só deixou ela ainda mais interessada. Então a mulher novamente o convidou para tomar uma bebida e falou que estava disposta a esquecer o primeiro encontro deles, mas Louis questionou irritado quem diabos ela era. Na verdade, ele nem se lembrava de ter encontrado essa garota na taverna. Ela parecia uma daquelas pessoas implorando para apertar suas mãos. Então Louis disse que ela era tão irritante que ele nem mesmo foi capaz de gravar seu rosto. A menina escutou isso e riu loucamente. De repente ela fez o movimento de desembainhar a espada para atacá-lo, mas foi interrompida pelo aperto de uma mão musculosa. A garota se virou para ver quem ousaria detê-la. Era um dos fãs de Louis que disse não estar feliz que essa bruxa estivesse ameaçando seu amado. A garota recuou ao ver que seu oponente era muito grande. Após um breve momento de silêncio, ela se retirou com sua guilda com medo do que poderia acontecer se ela tentasse algo. Antes de fugir com o rabo enfiado entre as pernas, ela formulou um plano. Enquanto isso, o protagonista deu ao seu fã um aperto de mão. A garota estava pensando que ninguém deveria ter o protagonista já que ele não a queria. O dia passou e a noite tranquila chegou. Do lado de fora da casa de Louis havia algumas figuras circulando sorrateiramente pela área. Alguns deles estavam assistindo Louis dormir no quarto. Os caras se iludiram dizendo que eles eram muito mais bonitos do que o protagonista. Esses carecas eram bandidos aleatórios que a garota lá da taverna contratou para eliminar Louis. O resto do grupo não tinha certeza de que deveriam ir tão longe e elas queriam ir embora, mas a garota estava decidida há muito tempo e disse que as amigas deveriam simplesmente sair do caminho se não fosse ajudar. Ela queria destruir o protagonista porque levou um fora. Além disso, a garota disse que não ficaria feliz em vê-lo com outra mulher. Então ela sorriu e mandou seus homens começarem o trabalho logo. De repente a mulher foi surpreendida quando olhou em direção aos homens. Os assassinos estavam deitados no chão sem vida. Então veio uma sucessão de baques. Quando a morena se virou, ela viu os membros de seu grupo deitados no chão imóveis. A garota ficou insegura e com medo do que estava acontecendo. De repente ela sentiu o brilho de uma faca tocando seu pescoço. A mulher ficou aterrorizada no lugar pensando que quem quer que fosse esse agressor, ele era desumanamente rápido. A morena não conseguia nem senti-la depois de neutralizar 4 alvos em um período de alguns segundos. Ela começou a pensar que em uma área rural como a Vila Flores não deveria haver ninguém com esse nível de habilidade. Então a morena perguntou quem era o especialista desconhecido e por que ela estava sendo seu alvo. Nesse momento ela esticou o pescoço para olhar para o assassino misterioso. Ela ficou surpresa ao notar que quem segurava a lâmina era Violet. A morena continuou se fazendo de estúpida perguntando por que Violet estava fazendo isso, mas Violet agarrou a garota pelos cabelos e puxou para baixo dizendo firmemente que as flores só devem ser olhadas e admiradas de longe. Ninguém merece colher uma bela flor, muito menos alguém tão impuro quanto a bruxa irritante. O conselho de Violet para a próxima vida da garota era apenas olhar para as flores e nunca pensar em arrancá-las. Nesse momento 5 pessoas estavam sendo eliminadas fora da casa do protagonista e ele dormia pacificamente em sua cama. Amanhã chegou e Louis estava de volta aos negócios como de costume. Nenhum vestígio do assassinato permaneceu e Violet acordou cedo esperando do lado de fora da casa para cumprimentar o protagonista com um bom dia. Na verdade, ela não estava exatamente acordada desde cedo, já que ela nunca foi para a cama depois do incidente na noite passada. Ela estava pacientemente regando as flores como havia feito ontem. Só que se você olhasse mais de perto, veria alguns membros humanos saindo do chão. Violet afirmou que estava apenas preocupada com as flores pois elas quase não sobreviveram na noite passada. Mudando de assunto, Violet pediu a Louis que descesse para a aldeia pois eles estavam quase sem dinheiro. Ela propôs que ele tentasse trabalhar apenas para fazer algo produtivo, mas o protagonista era um preguiçoso que não gostava do incômodo dos empregos. Se pudesse, ele continuaria vivendo deitado no gramado tomando banho de sol para sempre. Ele ficaria feliz em fazer isso por 10 anos ou mesmo 20 anos a partir de agora. Nesse momento o protagonista pensou que sua vida seria cheia de felicidade, mas depois desse dia tudo mudaria. Um mês depois, Louis resolveu visitar a movimentada Vila Flores e encontrou uma cidade fantasma. As ruas estavam praticamente vazias e a taverna estava cheia de restos mortais das pessoas que costumavam segui-lo. Nesse momento ele se lembrou dos rumores de uma epidemia que o proprietário mencionou a ele antes. Era a única explicação que fazia sentido. Sua pequena visita à aldeia foi o começo do fim porque Louis contraiu a doença misteriosa.
Não demorou muito para que a doença se espalhasse. Violet nunca saiu do lado dele e chorava todos os dias. O protagonista diz que a vida tinha sido inútil logo agora que ele estava no auge. Ele poderia ter desfrutado de uma vida de paz e falecer de velhice. Mas agora estava nos seus últimos dias por causa de uma doença. Louis comenta como o destino pode ser injusto às vezes. Lágrimas brotaram de seus olhos e ele infelizmente sucumbiu à doença. Violet se recusou a aceitar o fim trágico do protagonista. De repente tudo ficou escuro e Louis presumiu que era seu fim. Mas nosso garoto surpreendentemente sentiu seus sentidos voltando lentamente e ele abriu os olhos. As árvores ao seu redor foram iluminadas pelo luar brilhante no céu estrelado. Louis sentou com uma grande dor de cabeça e perguntou se o que ele acabou de experimentar não passava de um sonho. Se fosse era realmente um péssimo sonho, o protagonista estica os braços dizendo que realmente ele nunca encontraria seu fim por causa de uma doença tão boba. Então a primeira coisa que ele fez foi sacar sua lâmina para verificar seu rosto bonito. Depois de uma boa noite de descanso, ele estava prestes a continuar com seu discurso sobre sua aparência brilhante, mas parou quando viu no reflexo uma imagem de um esqueleto. Era um rosto que ele não conseguia reconhecer. Percebendo o que estava acontecendo, ele caiu de joelhos. O inigualável e bonito Louis havia se tornado um soldado esqueleto com míseras estatísticas. Alguns anos atrás um enorme cavaleiro de Rankia foi despachado para participar de um ataque para conquistar uma única masmorra. Apesar da quantidade e qualidade do exército ainda resultou em aniquilação total. O chefe da masmorra era aquele que até mesmo os cavaleiros de Rankia se temiam. O famoso chefe era conhecido como Dragão Negro Atrox, uma força da natureza mais forte do que qualquer coisa que a humanidade já encontrou. Pelo menos foi o que o exército seguinte ouviu, mas a cena à sua frente estava longe das representações de destruição. Um homem loiro se aproximou da besta e a fez desmaiar como um gatinho. Este era o poder do protagonista. Ele flertava ativamente com qualquer criatura e a besta aterrorizante estava praticamente fumegando de amor. Quem teria pensado que o dragão que eliminou centenas de cavaleiros poderosos rolaria como um animal de estimação? O líder do partido não se arrependeu de gastar uma quantia astronômica para recrutar Louis. Sua presença por si só valia cada centavo. Ele tinha visto o potencial do protagonista antes e pensou que não funcionaria contra o Dragão Negro, mas funcionou. Alguns veteranos passaram por ataques e campanhas bizarras por décadas e nunca viram nada parecido com o que Louis estava fazendo. Não havia mágica envolvida. Aliás, até mesmo a magia de nível mais alto não poderia arranhar as escamas do Dragão Negro. O que Louis tinha era algo mais nobre, poderoso do que a magia. Sua arma única era sua beleza. Eles haviam combinado de enviar alguns dos maiores lutadores do mundo e foram ofuscados por um garoto bonito. O protagonista foi pago como um mercenário de classificação S. Enquanto o dragão lambia seu rosto, ele riu da riqueza e honra que estava acumulando sem esforço. Se ele tivesse essa aparência, nada mais importava, mas agora sua única qualidade redentora havia sido tirada. Sua bela pele literalmente apodreceu em um esqueleto. De volta à atualidade, o protagonista lamentou sua situação quando alguns goblins territoriais o confrontaram por brincar em seu território. Um dos goblins até cuspiu em seu crânio. Louis correu percebendo que estava com problemas e ainda se recusava a aceitar sua situação, se convencendo de que isso era um sonho. Além disso, o protagonista acreditava que goblin nem deveria estar na floresta. Eles são uma espécie conhecida por ficar dentro de masmorras. Nesse momento ele parou no meio do caminho, dizendo que o grande Louis não era do tipo que fugia de multidões de lixo. O Louis nunca desmoronaria por algo assim. Então ele se virou com sua adaga na mão determinado a sobreviver. Acontece que nosso garoto era péssimo em lutar, mas ele pensou que lutar contra um ou dois goblins deveria ser fácil. De repente os goblins o alcançaram e imediatamente bateram em seu crânio com suas armas. Eles começaram a se juntar chutando e batendo em seu corpo esquelético. Isso é o que acontece quando você tenta ser corajoso quando nunca esteve em uma briga antes. O grande Louis agora estava sendo tratado como um saco de pancadas por um bando de goblins. Ele lembrou da última vez que encontrou goblins. Um exército inteiro estava diante dele enquanto ele sorria e comandava um grupo de aventureiros de alto escalão para acabar com todos. Foi isso que Louis fez naquela época, mas agora ele gritava com dor. De repente uma flecha surpresa voou para uma das cabeças dos goblins. Um humano vestindo a armadura pesada seguiu o exemplo e pegou os goblins restantes desprevenidos com um único golpe de sua lâmina. O protagonista ficou lá confuso sobre o que estava acontecendo. Um grupo de aventureiros veio em sua direção pensando que estavam salvando outro humano,
Apenas para ver um esqueleto, eles pensaram que o Goblin havia devorado toda a carne do pobre rapaz. Até a freira dedicou uma oração pela crueldade do mundo em que vivem. Nesse momento, Louis estava lutando para se levantar porque suas articulações doíam. Quando o grupo estava prestes a prestar seus respeitos, o protagonista se levantou. Ele agradeceu pela defesa e até os convidou para uma refeição juntos como pagamento por salvar sua vida. Em vez dos elogios habituais que costumava receber, ele teve sua cabeça cortada. Depois o grupo recuou. Eles nunca tinham ouvido falar de um esqueleto falante e por isso pensaram que Louis era um demônio, com o qual os aldeões próximos deveriam ter cuidado. Mesmo ser decapitado não foi suficiente para acabar com a vida do nosso garoto. Talvez o próximo melhor passo fosse voltar para casa. Depois de uma longa jornada, o protagonista conseguiu encontrar o caminho de volta para os arredores da Vila Flois. A aldeia havia sido transformada em ruínas. Caminhando até o jardim nos arredores da vila, ele viu que todas as lindas flores haviam murchado. A casa da Violet ainda parecia intacta, embora um pouco negligenciada. O protagonista lentamente abriu a porta para dar uma olhada lá dentro. A porta estava destrancada e o cheiro de álcool era muito presente. Ele pensou que Violet tivesse ido embora e outra pessoa tivesse se mudado. De repente, Louis foi atacado com uma lâmina. Violet imediatamente se posicionou contra ele. Se Louis ainda tivesse carne, seu braço teria sido rasgado. Com base no cheiro e em seu rosto, Violet parecia muito bêbada. Ela parecia um desastre completo, mas ainda podia atacar. Um chute foi o suficiente para enviar o esqueleto voando para as paredes. Sua lâmina conseguiu arrancar o braço que ainda estava se movendo assustadoramente. Ela só estava se comportando assim porque não o reconheceu. Louis percebeu que a Violet que ele conhecia nunca foi tão feroz, então talvez algo tenha acontecido enquanto ele estava fora. Enquanto a mulher assassina marchava para acabar com ele, Louis tentou acalmá-la. Ela não ouviu e desapareceu no local. Quando Violet reapareceu, sua lâmina foi colocada contra o pescoço de Louis. Ela pede para ele se identificar. Para as pessoas era comum que um monstro não pudesse agir como um humano, mas por algum motivo esse esqueleto era capaz de conversar. Nesse momento o protagonista se apresentou como Louis. Algo dentro de Violet estalou. Nosso garoto continuou a afirmar que também não sabia o que aconteceu, mas ao acordar ele se transformou nessa coisa feia. Violet o agarrou e o jogou no chão. Ele tentou se levantar e foi empurrado para baixo. Violet, com pura raiva e assassinato em seus olhos, apontou sua lâmina para o crânio do esqueleto. Ela nunca perdoaria um monstro que ousasse imitar seu amado e agora pretendia transformar o esqueleto em pó. O protagonista entrou em pânico, insistindo que ele realmente era Louis. Antes que a lâmina pudesse se alojar profundamente em seu crânio, ele gritou que era Flor. Esse foi o apelido que Violet lhe deu há muito tempo. Nesse momento a garota lembrou da época em que provocava Louis jogando água nele como se estivesse regando. Uma vez ele perguntou a Violet por que ela continuava o chamando de Flor. Seu raciocínio era simples e a garota respondeu que Louis era a flor mais bonita da Terra. A partir de então o protagonista sempre manteve o apelido. Ele até passou a gostar. Eventualmente lágrimas começaram a rolar dos olhos de Violet e ela deixou a faca cair. A esperança de que seu amado ainda estivesse vivo a deixou muito feliz. O sol havia nascido e ela abraçou o protagonista dizendo que sentiu muita falta dele. Ela explicou que fazia um ano desde que Louis supostamente faleceu e muita coisa aconteceu desde então. Ele não esperava ouvir que estava ausente por um ano inteiro. Eles estavam conversando de costas um contra o outro e o protagonista perguntou o motivo. Violet revelou que ainda estava se acostumando a ver o homem mais bonito do mundo em uma forma tão terrível. Louis chorou porque seu ego estava machucado. Enquanto isso, Violet continuou sua história sobre um demônio que apareceu. Louis, chocado com a revelação, se virou e ela evitou olhar para seu rosto ossudo. A garota continuou dizendo que uma batalha estourou e assim que os demônios atacaram, alguns reinos já caíram. Mas Violet não podia deixar os arredores da Vila Flois, pois este lugar estava cheio de memórias de seu amado. E agora ele acabou de aparecer do nada, parecendo um demônio esqueleto. Seu tom ficou grave quando ele perguntou a Violet se ainda havia uma chance dele voltar ao seu antigo eu. A garota assegurou que tudo ficaria bem, pois ela conhecia um método para devolvê-lo à sua aparência original. A dupla imediatamente partiu em uma aventura com o personagem principal decidido a fazer o que fosse preciso para retornar ao seu eu anterior. Ele perguntou se ela ainda estaria disposta a segui-lo mesmo que a estrada estivesse cheia de perigos. Violet nem hesitou em responder isso. Ela só disse que sempre foi seu trabalho regar as flores. Depois disso, Louis e Violet partiram para pegar sua beleza de volta.
A solução que a garota apresentou foi a poção de regeneração, conhecida por regenerar a carne instantaneamente. Sua receita incluía as pernas de uma aranha vermelha, a cauda de um lagarto azul e o líquido sanguíneo de um cervo verde, todos facilmente obtidos. No entanto, o último e mais complicado ingrediente era basicamente um Leviatã. Isso significava que eles teriam que fazer uma caça pesada e derrotar o mestre do lago. Louis ficou bravamente na praia com sua adaga desembainhada provocando-a. Besta, a provocação não funcionou da maneira que ele esperava. O Leviatã apenas olhou para Louis como se ele fosse louco. Ele tinha certeza de que esse tolo poderia ser esmagado com o mínimo de esforço. De repente o esqueleto sorriu zombeteiramente e perguntou se o mestre do lago estava com medo. O Leviatã finalmente abriu sua boca e atacou Louis, que recuava rapidamente. Seu trabalho estava praticamente feito neste momento. Enquanto atraía o Leviatã mais fundo na terra, ele gritou para Violet fazer sua parte. Ela finalmente apareceu pulando de seu esconderijo com lâminas duplas equipadas. Violet parecia calma e focada em um grau aterrorizante. Ela parecia que poderia cortar e eliminar qualquer coisa. Mas o Leviatã imediatamente percebeu que havia estragado tudo. Ele se recusou a acreditar que havia sido enganado por aquele esqueleto. Mas a lâmina de Violet não estava brincando e ela imediatamente foi capaz de acabar com o monstro. Foi um fim extremamente fácil. Depois de algum tempo, Violet tirou a poção de regeneração preparada com sucesso. Dentro do frasco havia um líquido vermelho com propriedades místicas que poderiam curar todas as feridas. O protagonista olhou para cima vendo as árvores rosa e disse que não esperava que a poção só funcionasse em um lugar onde as flores de cerejeira estão florescendo livremente. Parecia incrivelmente romântico. Louis pegou o frasco e animadamente abriu a rolha, mas foi interrompido antes que pudesse derramar o líquido em seu corpo. Violet pegou uma de suas lâminas e fez um pequeno corte na palma da mão só para garantir. Ela queria experimentar a poção nela primeiro, então deixou cair algumas gotas no corte. O efeito da poção foi chamativo e imediato. Um anjo com asas feitas de flores de cerejeira desceu dos céus e tocou suavemente sua ferida. A boca de Louis ficou bem aberta com uma visão tão graciosa. Violet considerou a poção segura para uso e entregou o frasco ao esqueleto. Louis podia sentir o peso da poção e ele se virou para Violet expressando sua gratidão, pois sem ela ele sabia que não seria nada. Por um segundo Violet pôde ver a beleza de Louis acentuada pelas flores que caíam. Ver o amor de sua vida se dirigir a ela com tanta ternura fez o coração de Violet palpitar. Enquanto isso, o protagonista começou a tirar a rolha e ergueu o frasco sobre sua cabeça. Ele se lembrou do desgosto dos monstros e das pessoas que olhavam para ele na forma de esqueleto. Louis refletiu sobre sua vida patética e gritou seu desejo de viver como um verdadeiro pirralho. Nesse momento, a preciosa poção de regeneração atingiu seu crânio e se espalhou pelo resto de seu corpo esquelético. Alguns segundos se passaram em silêncio. O protagonista esperava que sua carne e pele retornassem, mas em vez disso seus ossos derreteram em uma pilha de podridão pútrida. Violet imediatamente correu para o lado dele preocupada com o que poderia ter acontecido. Louis também não sabia o que estava acontecendo. Mas o braço que ele usou para esmagar a poção ficou derretido. Violet olhou com horror e dor enquanto o homem que ela amava perdia a esperança depois de perder a única chance que tinha de recuperar sua antiga vida. O protagonista bateu repetidamente a cabeça contra o chão de dor e frustração. Vendo rachaduras se formando ao longo de seu crânio, Violet tentou incentivá-lo a se acalmar. Louis estava abatido porque ele deveria voltar ao normal e não voltou. Talvez fosse hora de considerar que ele poderia ter que viver nesta forma feia para sempre. O protagonista lamentou que até mesmo uma poção abençoada por anjos não poderia ajudá-lo. Ele perguntou com raiva o que havia feito de tão errado para ser punido assim. Louis decidiu que não há sentido em continuar vivendo se for para ficar nessa forma. Ele estava começando a pensar algumas ideias bastante perigosas. Violet não conseguiu lhe dar uma resposta porque ela também estava impotente e sem noção do que fazer, mas tentou se manter positiva e queria acreditar que deveria haver outra maneira. De repente eles foram interrompidos pelo desembarque de uma presença supremamente poderosa. Violet imediatamente sacou suas lâminas duplas e ficou na frente de Louis, o protegendo do que quer que tivesse acabado de chegar. Mantendo os olhos para frente, ela pediu ao prota que fugisse o mais longe possível. Ela reconheceu o cabelo ruivo e o chifre sinistro. Era uma presença aterrorizante que representava desesperança. Tinha olhos vermelhos e afiados, coisas semelhantes a adagas letais.
Com a aura de destruição, não havia dúvida que esse era o comandante dos demônios. O famoso Rei Demônio tinha acabado de chegar. Violet queria que o protagonista fugisse enquanto ela ganhava algum tempo, mas o esqueleto deu um passo à frente para se dirigir ao Rei Demônio. Ele calculou que o Rei dos Demônios deve ser poderoso e por isso queria pedir um favor à besta. Nosso garoto queria que o Rei Demônio acabasse com sua vida miserável, mas o Rei Demônio na verdade era uma rainha, e ela achou protagonista um cara interessante por pedir para ser eliminado quando ele já era um cadáver. Essa avaliação não foi 100% precisa porque Louis caminha ali entre os dois caminhos. A rainha identificou ele como uma existência verdadeiramente estranha. Mas ela lambeu os lábios e aceitou de bom grado o desejo do esqueleto em deixar de existir. O protagonista baixou a cabeça e aceitou silenciosamente o que estava prestes a acontecer. Se não pudesse voltar à sua glória anterior, ele preferia acabar com tudo. De repente Violet o puxou e se desculpou por não respeitar seus desejos. Ele estava confuso quando Violet o empurrou para longe, mas a garota diz que queria deixá-lo viver e nunca esquecer que ainda existem pessoas que querem protegê-lo muito. A principal delas era a própria Violet. Então a mulher olhou para a rainha de todos os demônios e estava pronta para enfrentá-la. A rainha estica sua garra que estava cheia de miasma e Violet respondeu brandindo suas lâminas para contra atacar. Ela conseguiu deixar um ferimento na rainha ao longo de sua clavícula. A surpresa de ser ferida fez a rainha parar por um segundo e ela logo correu as garras ao longo da ferida com descrença. De repente a boca da rainha se transformou em um riso assustador e ela entendeu o ferimento como uma exigência para destruir Violet. Um de seus olhos carmesim se transformou e ela ativou o olho de Lúcifer. Em seguida a rainha atacou com suas garras mais uma vez. Violet achou os movimentos dos demônios muito rápidos e teria que dedicar toda a sua atenção para se defender primeiro. Mesmo com toda a sua atenção na defesa, a velocidade do ataque ainda era muito rápida para reagir. Uma de suas lâminas foi cortada ao meio e uma ferida profunda apareceu em seu peito. Os olhos de Lúcifer da rainha demônio podem ver através da essência do mundo. Tentar bloquear contra uma visão tão poderosa era totalmente inútil. De repente a rainha disparou miasma por todo o mar de cerejeiras. De repente a Rainha Demônio foi ferida mais uma vez com um corte superficial na bochecha. Quanto mais lutava, mais interessada ela ficava. No momento seguinte, Violet se esquivou com seu instinto bruto e até conseguiu se esgueirar em um contra-ataque. Isso fez com que a rainha gostasse cada vez mais de Violet, a ponto de propor um convite para a garota se tornar sua subordinada. A rainha perguntou por que um humano tão forte como Violet arriscaria sua vida por apenas um esqueleto humilde. Ela simplesmente respondeu que havia feito uma promessa de proteger e regar suas flores. Violet acrescentou que um demônio obcecado em destruição nunca entenderia a sensação de perder alguém tão precioso. O sorriso da rainha desapareceu quando ela se lembrou de algo que não queria lembrar. Agora sua oferta de assumir Violet como subordinado estava agora fora de questão. A rainha se preparou para destruí-la. Violet sabe que não tem chance contra todo o poder desse demônio e fechou os olhos aceitando silenciosamente seu fim. Mas quando a garota ouviu a voz de Louis, ela abriu os olhos novamente. O esqueleto com estatísticas escassas estava na frente dela protegendo seu corpo e bravamente levantando sua adaga contra a rainha de todos os demônios. Ele ficou lá em vez de fugir. Louis também não sabia por que fez isso, mas não tinha mais nada a perder. A rainha demônio olhou para o protagonista e foi cegada por uma luz radiante. Ela tentou o seu melhor para entender a fonte da luz e ficou chocada ao ver quem estava na frente dela. Por alguma razão ela podia ver outra coisa através das lentes dos olhos de Lúcifer. A rainha conseguiu ver a verdadeira essência daquele esqueleto, o rosto do homem mais bonito do mundo. Enquanto isso, Violet continuou discutindo com Louis porque ele não fugiu quando ela mandou. Nesse momento a cena muda para algo que aconteceu há alguns anos atrás no castelo da Rainha Demônio. Os demônios ficaram surpresos quando receberam ordens do topo de que eles estavam buscando a paz com os humanos. Um ancião demônio que parecia um pato perguntou aos guardiões do castelo do que se tratava a comoção. A visão de mundo dos demônios era que a presença da Rainha Demônio deveria aterrorizar e eliminar humanos. O ancião pato explicou que a Rainha Demônio havia se apaixonado por um humano. A causa da mudança repentina no coração da rainha estava clara para todos. De repente, incontáveis retratos foram colocados por todo o castelo. Tudo estava ligado a um homem chamado Louis. Alguns demônios pensaram que o protagonista tinha usado algum tipo de magia, mas o sábio ancião tinha certeza de que não era. Ele disse que em sua cidade natal eles costumavam ter um termo para o comportamento estranho da rainha. Esse termo era fandom. O pato diz que a rainha ficou encantada com a beleza
radiante do homem chamado Louis a ponto de virar obsessão. Nesse momento voltamos ao presente. A rainha abandonou toda a hostilidade e correu direto para o esqueleto. Suas lágrimas fluíram tão livremente quanto uma cachoeira. Ela começou a dizer o quanto sentia falta de seu Lord Louis. Até o protagonista ficou confuso com essa reviravolta. Vale lembrar que a Rainha Demônio também era conhecida como Dragão Negro Atrox, a mesma besta que Louis havia domesticado e flertado. Naquela época os demônios concordaram que enquanto Atrox existisse seria apenas uma questão de tempo até que a humanidade desmoronasse. Mas agora Atrox estava chorando de alegria depois de ver seu amado humano mais uma vez. Nesse momento Louis teve que contar sua experiência desde que se transformou em seu atual forma. Atrox não parou de chorar por um segundo e ela se sentiu péssima por Louis ter passado por um momento tão difícil. Então ela perguntou como ele acabou em um corpo tão inútil e absolutamente desagradável. O protagonista apreciou a preocupação, mas o jeito brutalmente honesto de Atrox ainda doía. A rainha disse para ele não se preocupar com a busca de recuperar seu corpo porque ela ficaria feliz em acompanhá-lo, mas Violet imediatamente se opôs a essa ideia pois não podiam confiar em um demônio. Já Louis aceitaria qualquer ajuda que pudesse obter. Então ele queria saber se a rainha estava falando sério primeiro. Atrox jurou que sim. Ela queria ficar ao seu lado pois havia todos os tipos de perigos à espreita no mundo humano. Além disso, ela acha Violet muito fraca para protegê-lo. Violet não aceitou bem isso e disse que ela deveria ser a única que protege a flor. Além disso, Louis também a protegia. Isso significava que eles tinham uma ligação. Essas palavras fizeram Atrox render os dentes de raiva e ela perguntou por que a garota havia deixado Louis ter um fim tão miserável. Violet era incapaz de contestar o peso da pergunta e não pôde dizer nada de volta. Atrox virou para o protagonista e reconheceu o fato de que era difícil para ele confiar em um demônio como ela. Então ela passou o cabelo atrás das orelhas e corou ao apresentar uma ideia para resolver o problema da confiança. Atrox disse que Louis poderia simplesmente assinar um contrato com ela e se tornar seu mestre. Ele estava confuso sobre o que era essa coisa de contrato. Violet não gostou do tom de Atrox se referindo à sua flor como mestre. Depois de alguns minutos, uma intensa explosão de energia demoníaca perturbou a Floresta Pacífica. O protagonista concordou com um pacto demoníaco. Atrox agora acompanharia e ajudaria Louis a restaurar sua aparência passada. A penalidade por quebra de contrato seria a aniquilação exclusiva. Com o pacto finalizado, Atrox jurou fazer o possível para ajudá-lo de todas as maneiras possíveis. Nesse momento, ela se apresentou adequadamente como Dragão Negro Atrox. Mas o protagonista achou esse nome muito longo para dizer e propôs mudar completamente o nome da Rainha Demônio. Louis quebrou a cabeça em busca de um novo nome adequado. Ele finalmente teve uma ideia e a chamou de Dragonica. Essa foi a extensão de sua criatividade e senso de nomeação. Os dragões têm uma herança de família passada de geração em geração. Os nomes Dragão Dourado, Dragão Feminino e Dragão de Fogo indicavam sua linhagem familiar. Mas a rainha facilmente se adaptou ao nome Dragonica e até achou um nome fofo. Agora ela já não se importava com a herança de sua família e preferia o nome dado por Louis. Então, pulando de alegria, ela elogiou seu novo mestre. O protagonista diz que agora que tudo estava resolvido era hora de pensar no que eles deveriam fazer a seguir. Violet se sentiu excluída e silenciosamente fez beicinho. Depois disso, os três rapidamente formularam um plano para atravessar as terras desérticas próximas. Sua jornada a pé foi longa e miserável, mas eles chegaram perto da cidade mais próxima. Mesmo que Louis tivesse se transformado em um esqueleto, o calor do deserto ainda era insuportável. Violet veio para o lado dele para se certificar de que ele estava bem, assim como ele. Atrox também estava lutando com o clima severo do deserto. O suor escorria por todo o corpo dela. Enquanto isso, Violet ainda estava se sentindo cautelosa com o demônio. Já era ela deveria ser uma entidade que eliminava humanos por diversão. Além disso, vagar por áreas perigosas com um demônio a deixava desconfortável. Louis deu um tapinha na testa de Violet em resposta às suas dúvidas. Nesse ponto, o protagonista não se importava se estava contando com a ajuda de um humano ou de um demônio. Desde que quisessem ajudá-lo a encontrar seu corpo, ele estava bem com isso. Mas Louis entendeu que Violet estava apenas preocupada com ele, mas se preocupar demais não os levaria a lugar nenhum. Violet estava lá para ajudar assim como Atrox, então se preocupar demais com isso seria inútil. Violet também estava começando a perceber que suas queixas incessantes sobre a rainha eram inúteis porque tudo que o protagonista precisava agora era de apoio. Então ela fortaleceu sua determinação de apenas fazer o seu melhor. A garota também lembrou do que Atrox falou sobre ela ter deixado Louis ter aquele fim miserável. Violet
Trouxe de volta sua determinação e prometeu fazer o possível para proteger sua flor. Desta vez ela estaria ao seu lado para ser sua espada e escudo. Demorou mais algumas horas de caminhada pelo calor insuportável para chegar ao destino. O sol já havia se pondo quando o trio chegou a um lugar chamado Arcanos. Era uma cidade extensa esculpida dentro de uma montanha rochosa. O lugar estava repleto de arquitetura local. O trio andou pela cidade e percebeu que não parecia um lugar amigável para turistas. Louis não deu a mínima e Violet o lembrou de não se afastar muito pois Arcano era um lugar perigoso. Atrox se intrometeu para falar mal de Violet e a repreendeu por ser uma ajudante inadequada. Ela se agarrou a Louis e prometeu ser a única a protegê-la em todos os momentos. Violet rebateu dizendo que eles vieram aqui para obter algumas pistas sobre os métodos de obter o corpo de Louis. O protagonista elogiou Violet e perguntou se ela tinha algum plano. A garota ficou encantada com a atenção de Louis. Ao contrário de Atrox que também queria ser elogiada, Violet sentiu que acabou de vencer a Rainha Demônio e deu um sorriso debochando dela. Atrox estava começando a odiá-la e perguntou se a mulher humana estava tentando zombar dela. Violet respondeu a provocando ainda mais. Depois de caminhar pela cidade o grupo se instalou em uma pousada para passar a noite e descansar um pouco. Tinha ficado tão tarde e Louis só queria ter uma boa noite de sono. O problema era que eles só conseguiram garantir 2 quartos. Ele foi direto para um dos quartos e Atrox o seguiu com entusiasmo. O protagonista imediatamente perguntou por que a Lu estava seguindo. Atrox, usando seus olhos de dragão mais fofos, pediu para dividir o quarto com Louis. Violet imediatamente se opôs à ideia, dizendo que o demônio estava pressionando Louis e afirmou que ela seria uma companheira mais adequada. A rainha soube imediatamente o que essa garota estava tentando fazer e a puxou de volta pelos cabelos. Isso rapidamente se transformou em 2 mulheres poderosas discutindo sobre quem dormiria com um homem esqueleto. Louis olhou para elas brigando e estava cansado demais para pensar nisso. No final do dia as 2 mulheres concordaram com uma trégua e tomaram o outro quarto, deixando Louis em paz. Parecia que nenhuma delas tinha planos de dormir, ficando acordadas para observar uma outra por qualquer tipo de movimento sorrateiro. Atrox continuamente amaldiçoou Violet por interromper seu plano de dormir com Louis. Violet pediu a ela para parar de ser tão vulgar. A rainha simplesmente não conseguiu evitar e ainda se sentia amarga por não poder dormir na mesma cama que o homem esqueleto. Atrox pensou que enquanto Violet estivesse presente ela poderia não ser capaz de ficar com Louis, mas então a rainha se levantou dizendo que não precisava da permissão para agir. Violet não recuou, chegando a tirar suas lâminas. Essas 2 mulheres em uma sala eram como colocar pólvora perto do fogo. Elas rapidamente recorreram à luta mais uma vez. A velocidade e domínio de Violet sobre seu corpo a tornaram capaz de acompanhar o demônio mais poderoso do mundo dentro de um minúsculo quarto. O punho da rainha e o pé de Violet eventualmente se cruzaram, resultando em um enorme estrondo de impacto. Ambas as mulheres estavam levemente feridas. Elas ficaram tão barulhentas que acidentalmente quebraram uma das paredes, mas nenhum se importava com a destruição. Nesse momento elas se viram em um andar totalmente diferente. Sua luta foi interrompida por um grito agudo. As 2 estavam tão focadas em sua luta que nem perceberam que havia um casal fazendo filho. Atrox ficou encantada ao ver tais atividades e Violet logo cobriu os olhos. Ela lentamente removeu as mãos cobrindo a visão e viu o quarto vazio de Louis. As meninas imediatamente deixaram de lado o conflito e invadiram o lugar com preocupação, mas não conseguiram encontrar Louis em seu quarto. Atrox presumiu que seu mestre devia estar dando um pequeno passeio por perto, mas Violet tinha certeza de que não era esse o caso. Ela conhecia aquele homem melhor que todo mundo e sabia que o protagonista não era do tipo que saía sem o roupão. A única explicação plausível que ela conseguia pensar era que Louis havia sido sequestrado bem debaixo de seu nariz. Violet estava completamente certa. Nesse momento vemos que o protagonista de fato foi sequestrado e estava sendo transportado em uma carruagem. Lá dentro ele ainda dormia profundamente. Nem mesmo ser sequestrado foi suficiente para acordá-lo de seus sonhos. As 2 garotas extremamente rápidas atravessaram o deserto tentando o seu melhor para rastrear o homem que amavam. Atrox largou seu orgulho e perguntou ao humano se ela tinha alguma ideia do lugar onde Louis poderia ser levado. Até onde Violet sabia havia apenas um lugar onde uma estranheza poderia ser trazida. Esse lugar é a casa de leilões que estava localizada no canto sombrio de Arcanos. Atrox sabia que as casas de leilão deveriam ser lugares onde os humanos negociavam mercadorias, mas eles praticamente trocam tudo lá.
Desde que você pudesse colocar um preço, ninguém perguntaria ou mesmo tentaria descobrir como os itens do leilão foram adquiridos. Tudo o que importava era se o leilão poderia colocar um preço nisso. Não importava se o produto fosse roubado ou extorquido de outra pessoa, desde que a casa lucrasse ele poderia ser vendido. Isso significava que mesmo um ser vivo como Louis poderia ser leiloado lá. Violet acrescenta que o mundo está cheio de pessoas estranhas e loucas. Com o dinheiro, os humanos podem ser desequilibrados de muitas maneiras além da imaginação de um demônio. Violet não pôde deixar de se sentir um pouco mais louca já que estava acompanhada da rainha demônio. De repente, assim que as meninas se aproximaram da casa de leilões, foram surpreendidas com flechas que começaram a vir de diferentes direções para impedir seu avanço. A flecha apontada para Violet quase a pegou, mas a garota foi rápido o suficiente para reagir e pegar a coisa no ar, jogando-a. Flecha fracassada para longe, a dupla desacelerou seu avanço para considerar seu próximo plano de ação. O homem que atirou a flecha sorriu e elogiou a si mesmo por um ataque surpresa tão bom. Mas o outro cara ao seu lado notou que ainda assim aquela garota surpreendentemente pegou a flecha. Os culpados foram os irmãos gêmeos chamados Ez e Tra. Ambos foram atraídos pela beleza de Violet. De repente eles confessaram gostar da mesma garota ao mesmo tempo. Ez argumentou por um momento e eles esclareceram a situação, então perceberam que ambos gostavam da garota de cabelos roxos. A rainha demônio, ouvindo a conversa, se sentiu excluída. Os gêmeos lembraram que sua mãe sempre disse que eles não deveriam brigar por mulheres. Então a solução que eles encontraram foi apenas eliminar Violet e acabar com isso. Os gêmeos resolveram ouvir os conselhos de sua mãe, eliminando a fonte do conflito. Aquele com o arco era Ez e aquele com as lâminas era Tra. Juntos eles eram os extras mais irritantes. Mas Violet diminuiu a distância e cortou os gêmeos 100 vezes em uma fração de segundo sem que eles percebessem o que acabou de acontecer. Ela colocou suas lâminas de lado e pediu a Trox que continuasse seu avanço para a casa de leilões. A rainha demônio chutou os corpos no chão enquanto pensava em extrair algumas informações primeiro, mas Violet não queria perder mais tempo. A Trox concordou vendo quão determinada ela estava em salvar Louis. A partir de então não demorou muito para as senhoras chegarem à entrada principal guardada de arcanos. Dentro da casa de leilões estava o leiloeiro que entusiasticamente divulgou o próximo item para os ricos gastarem seu dinheiro. Ele orgulhosamente afirmou que era um item que pertencia a um herói conhecido por ser assassino de dragões. O item foi revelado e nesse momento vemos a cueca suja e fedorenta do herói chamado Drovok, o pedaço de tecido sujo que parecia ter vindo das profundezas do inferno. Mas isso não impediu os compradores de levantar suas cartas para obter a única cueca que Drovok havia usado ao longo de suas aventuras heróicas. Os clientes variam de aristocratas e esquisitos ricos. Por algum motivo eles queriam aquela cueca que claramente passou por muita coisa. Depois de uma batalha de lances acalorada, alguém finalmente comprou por 25 gols. Depois de tirar a cueca desagradável, o leiloeiro animou a multidão para o próximo item que todos estavam esperando, puxando lentamente o tecido que cobria o último item do leilão. O leiloeiro já podia ouvir o dinheiro se acumulando. Era o retrato do homem mais bonito do mundo. Obviamente era o protagonista. Antes da guerra de lances, ele deu aos clientes um pouco de história sobre como o homem bonito incorporava a essência da beleza perfeita. Até os monstros se apaixonam por seu charme. Mesmo que sua personalidade fosse sua, as pessoas diziam que isso também fazia parte do seu charme. Só de olhar para a pintura foi o suficiente para deixar os clientes animados, mas o leiloeiro ainda não havia terminado. Ele anunciou que o comprador do retrato também receberia o esqueleto de Louis para acompanhá-lo. Os clientes obviamente gostariam de saber se o que estava na frente deles era realmente o esqueleto de Louis, mas na mente do leiloeiro ele estava apenas enganando os clientes que acreditariam em tudo que ele dissesse. Nem ele acreditava que era o protagonista. Na verdade, o leiloeiro tinha acabado de comprar esses ossos sem motivo, mas ele estava tranquilo já que não tinha como verificar com precisão sua autenticidade. Então o leiloeiro se voltou para os clientes e garantiu que eles poderiam ter os restos mortais legítimos do homem mais bonito do mundo. O homem acrescentou que exibir o retrato e os restos mortais certamente animaria a atmosfera na casa de qualquer pessoa. Ele acrescentou que este era um item de edição limitada que nunca poderia ser comprado novamente, a menos que o comprador fosse tolo o suficiente para revendê-lo. O item começaria com o preço de 100 gols. À medida que o preço, os guardas do lado de fora da casa de leilões caíram sem lutar decentemente. Os cartões dos clientes aumentam continuamente o preço. O número já havia chegado a 800 gols. Com o preço chegando a 800, o leiloeiro começou a suar e perguntar se alguém estaria disposto a pular para 1000.
Entre a multidão uma figura encapuzada ergueu seu cartão e o preço ultrapassou oficialmente a marca de 3 dígitos. Com isso o preço mais alto de toda a história dos leilões foi alcançado. Se ninguém mais estivesse disposto a aumentar o número eles poderiam ter um vencedor, mas antes que o leiloeiro pudesse finalizar formalmente o negócio a entrada principal da casa de leilões se abriu. Uma explosão interrompeu seu anúncio glorioso. No momento seguinte Violet e a Rainha Demônio chegaram. Atrox já chegou perguntando ameaçadoramente para onde levaram Louis. Violet ainda não aprovava tantos xingamentos de Atrox, mas a rainha disse que estava cheia de adrenalina para ser parada e ela só queria resgatar seu mestre. De repente elas viram o leiloeiro rechonchudo ao lado de um esqueleto exibido. Louis havia sido cruelmente amarrado em uma plataforma de madeira como uma espécie de troféu. Ele olhou para isso e não hesitou em irromper pelas escadas para resgatar seu mestre. Sua investida incrivelmente rápida foi cortada por um cavaleiro fortemente blindado brandindo sua lança para detê-la, mas Atrox simplesmente demonstrou sua força quebrando a lança com a mão. Em seguida veio um homem usando uma máscara enquanto empunhava uma bola pontiaguda em chamas. Desta vez Violet veio ainda usando sua espada quebrada para responder de acordo com a ameaça. Sua lâmina podia ser curta e quebrada, mas era mais do que suficiente para transmitir sua força. A garota facilmente quebrou a pesada bola de fogo pontiaguda. Assim que ela faz contato com a arma, uma enorme explosão foi produzida, fazendo com que todos os clientes covardes se dispersassem e recuassem para as saídas temendo por suas vidas. Mas alguns clientes pararam para verificar se o intruso havia sido eliminado. Quando o fogo e a fumaça começaram a diminuir, a mulher vestindo a blusa branca emergiu lentamente enquanto estava de pé. Atrox sorriu e admitiu que as defesas dos leilões eram muito fortes, mas não tão fortes quanto ela. De repente, quando a rainha pôs os olhos em Violet, ela ficou surpresa por um momento. Violet sofreu alguns ferimentos dolorosos com a explosão, mas ela estava bem no geral. Seus olhos ainda estavam no prêmio porque o objetivo principal era se concentrar em salvar Louis. Ela aconselhou que a rainha deveria levar essa missão a sério e nunca relaxar nesta casa de leilões. Violet podia ver inúmeros nobres e pessoas ricas que vinham gastar sua riqueza em tudo o que quisessem com a presença de VIPs. Era apenas senso comum que muitos guerreiros fortes estavam trabalhando para protegê-los. Também havia um mago de patente, um cavaleiro de lança, um mago aposta ter um ex-cavaleiro imperial pronto para ir. Violet virou para a Rainha Demônio chamando ela por seu novo nome pela primeira vez e então disse que se Atrox realmente se importasse com Louis elas devem trabalhar juntas para protegê-lo de agora em diante. Atrox sugeriu que primeiro Violet ajudasse. Mesmo neste momento a rainha não pôde deixar de ser mesquinha para proteger o homem que ambas amavam. Mas elas não tiveram escolha a não ser trabalhar juntas mesmo que se odiassem, já que as duas queriam o melhor para o cara. A colaboração de duas das mulheres mais poderosas do mundo seria uma combinação temível. Agora que elas não estavam lutando uma contra outros poderosos especialistas contratados pelos snobs ricos, não tiveram chance alguma. Nesse momento espadas e lâminas começaram a rolar. Violet de repente sentiu uma quantidade significante de magia vindo de cima dela. Um mago utilizando seu alcance lançou o feitiço Trovão. As duas mulheres pareciam ilesas, só um pouco formigando com a eletricidade. Nesse momento o leiloeiro viu as senhoras como ladrões querendo roubar a casa de leilões. Então ele veio ao palco segurando um martelo de madeira e se aproximou lentamente do principal produto do leilão de hoje. Ele sentiu que o protagonista estava colocando seus preciosos clientes em perigo, então decidiu que era melhor se livrar completamente da coisa assustadora. Usando o martelo de madeira, o leiloeiro balançou e quebrou o esqueleto em 100 pedaços. Ele estava rindo interiormente enquanto fazia a melhor atuação dele. Na sua visão, suas ações corajosas garantiram que ele conseguiria ainda mais clientes. Em seguida, ele tirou o retrato real de Louis e o escondeu em segurança. Afinal ele acreditava que o esqueleto era apenas uma farsa tirada da pousada, mas nesse momento ver o possível Louis sendo quebrado pedaço por pedaço fez o demônio ferver de raiva. A lua ficou com a cor carmesim e a terra começou a roncar. O poder demoníaco do dragão explodiu em plena exibição e ela prometeu levar Louis de volta com segurança, mas com lágrimas escorrendo e olhos de Lúcifer a rainha proclamou que todos teriam um fim hoje. O poder demoníaco da rainha se estendia da lua
e voltava pintando uma visão horrível. Um guarda da família imperial chamado Girex olhou para o céu para ver uma visão apocalíptica. Isso fez perder o controle de sua bexiga. Desde que o guarda veio a este mundo, ele pensou que era o protagonista da história. Mesmo tendo nascido pobre, ele tinha um poder avassalador. Girex fez curso de elite na escola de magia e se destacou lá também. Ele reconstruiu sua família com seu poder avassalador e talento, mas hoje nesta casa de leilões ele estava finalmente experimentando o que realmente queria dizer poder avassalador, uma presença que faria os gênios fazerem xixi nas calças. A rainha demônio olhou para o pobre Girex e ordenou que ele fosse para o inferno. Ela estava prestes a lançar o feitiço infernal de destruição no pobre rapaz se não fosse por outra mulher parar a rainha. Violet decidiu intervir e parar a fúria de Atrox, até porque no ritmo em que a rainha estava indo ela causaria o colapso de todo o prédio. Então Atrox, enfurecida, perguntou à garota se ela estava bem com essas pessoas tendo eliminado o protagonista sem piedade, mas Violet permaneceu calma porque sabia que Louis não tinha sido eliminado. Seria preciso mais do que um martelo de madeira para eliminar um imortal, e se você olhasse atentamente para seus ossos, eles estavam brilhando com uma luz vigorosa. Uma habilidade que o protagonista adquiriu depois de se tornar um esqueleto foi Ultra Regeneração, uma habilidade de regeneração completa em um nível diferente de magia de cura comum. Atrox rapidamente parou quando percebeu que estava agindo com raiva muito rapidamente. Se seu mestre estivesse vivo, então não havia necessidade de exagerar, mas ela não deixaria o leiloeiro escapar impune de seus pecados. Violet concordou em deixá-la fazer isso desde que ela não derrubasse o prédio. Nossa garota sempre foi uma grande defensora de punir as pessoas que tentavam arrancar a flor, então usando suas lâminas duplas Violet fez malabarismos com o leiloeiro no ar. O homem levou 1000 cortes. O barbudo mago do trovão ainda estava ao fundo tentando realizar alguns golpes. Violet havia parado de falar, concentrando-se apenas em maximizar a dor e a destruição de seus inimigos. Ela estava seriamente zangada e podia imaginar Louis pedindo que ela o salvasse. A garota continuou com o sentimento de culpa por não corresponder à sua confiança, e isso estava alimentando sua raiva. Somando a isso o desespero de não ser capaz de proteger a flor da primeira vez, seu coração e mente estavam em turbulência. A única maneira de desabafar sua raiva era atacando. Ela se entregou até que Louis pudesse finalmente se regenerar. Atrox observou Violet de lado sem palavras e observou sua ferocidade e crueldade. Ela achou estranho o movimento da Violet porque sabia que a garota era claramente uma humana, mas por algum motivo Violet emitia uma aura mais sinistra do que a de um demônio. A rainha tinha a sensação de que Violet não estava mostrando todas as suas habilidades em sua luta anterior e teve que admitir que o pensamento disso era assustador. Atrox pensou que se lutasse contra a atual Violet ela não poderia garantir a vitória. Não importa o quão forte ela fosse como dragão. Nesse momento atrás dela estavam alguns especialistas irritantes planejando um ataque furtivo. A rainha se lembrou que ainda era Atrox dragão negro que estava no auge do mundo demoníaco. Enquanto isso, os 3 especialistas sorrateiros pularam para atacar, mas Atrox se recusou a perder para Violet e imediatamente emitiu sua aura demoníaca afastando os homens. Mesmo que seu chifre e força não tivessem se regenerado totalmente, ela queria que Violet visse que seus títulos não eram brincadeira. Então ela jurou salvar seu mestre primeiro e faria exatamente isso com um sorriso insano no rosto. Violet não pôde deixar de dar uma olhada e notou uma coisa maluca que Atrox estava fazendo em sua batalha. A rainha não se esquiva de nenhum ataque e luta como se não tivesse medo. Violet jurou que arriscaria sua vida por Louis, mas vendo quão longe Atrox estava indo, ele começou a pensar que poderia ter menos determinação do que a rainha. De repente o leiloeiro, que ainda estava vivo, pegou desajeitadamente uma lâmina e cuidadosamente se esgueirou atrás da Violet. Ele correu com a intenção de tirar sua vida como pagamento por todo o caos e danos à sua casa de leilões. Sua boca não conseguia ficar fechada enquanto ele avançava, dando a Violet tempo suficiente para responder. Ele a via como uma coisa insignificante e pensou que tinha conseguido golpeá-la, mas isso era apenas sua ilusão. Violet lhe deu um único corte fatal no pescoço, finalmente acabando com sua vida miserável. A garota nem se incomodou em virar. Na verdade, seus olhos estavam colados na batalha da Rainha Demônio. Assistir à luta do demônio deu a ela uma iluminação inesperada. Então por isso ela estava grata por poder sentir o potencial de ficar mais forte por causa de Louis. De repente Violet sentiu a crescente aura demoníaca aumentar ainda mais, fazendo com que o poder sinistro em torno da rainha tivesse explodido em um grau massivo. Violet notou que para Atrox manter seu poder aterrorizante sob controle, a área correria o risco de ser destruída.
Horas se passaram e o protagonista se viu inteira novamente. O processo de ser remontado por seu misterioso poder regenerativo foi bastante chocante. As garotas conseguiram manter as coisas sob controle e estavam lá para cumprimentar seu senhor assim que ele acordou. Elas pareciam um pouco machucadas, mas estavam mais preocupados com Louis. Ele olhou em volta e parecia que está de volta ao quarto da pousada. O protagonista achou incrivelmente estranho e pensou que talvez fosse um sonho, mas ele se lembrava vividamente de se sentir como se estivesse em outro lugar. Violet afirmou que ele deve ter tido um pesadelo ou algo assim. Enquanto Atrox lhe ofereceu uma bebida para espairecer a cabeça, nosso garoto perguntou por que elas estavam estranhas. A parede atrás delas foi colada às pressas enquanto ele perguntava se elas lutaram novamente. Violet negou a acusação embora houvesse sinais de destruição nas paredes e em seus rostos. Atrox surpreendentemente admitiu ser a culpada por quebrar a parede. Ela raciocinou que não conseguiu controlar sua força e entrou em uma fúria cega. Ela também acreditou Violet por acalmá-la. Louis se virou para Violet em busca de confirmação e ela concordou. Depois de se certificar de que o protagonista estava bem, as mulheres saíram e foram direto para outro quarto. A rainha demônio estava bocejando, obviamente sonolenta. Violet veio até ela para perguntar por que ela havia mentido sobre todas as lutas. A garota pensou que Atrox deveria estar tentando parecer confiável, pegando a culpa toda para si. Então ela afirmou que ainda via a rainha como uma criatura perigosa. De repente Atrox jogou algo em direção a Violet, que instintivamente o pegou na mão. Acabou sendo uma bolsa de pomada bem embalada para ferimentos. Atrox andou um pouco mais rápido depois de entregar a pomada a Violet e disse que ela não era o tipo de garota que poderia viver com dívidas pairando sobre sua cabeça. Isso foi inacreditável de ver, mas Violet pensou que a rainha demônio parecia estar realmente preocupada com ela. No dia seguinte, Louis levantou cedo para tomar sua xícara de café quente. Ele tomou um gole de café e viu um de seus ossos espalhado. Nosso garoto olhou para aquele membro e confirmou que o que sentiu na noite passada não era um sonho. Então aquelas garotas travessas realmente mentiram para ele sobre alguma coisa. Mas mesmo que mentissem, ele sabia que Atrox e Violet o protegeram de alguma forma. Era por isso que seus rostos estavam todos machucados e feridos assim. Elas se machucaram gravemente por causa dele. Olhando para seus membros ossudos, uma emoção complicada brotou dentro de Louis. Ele proclamou que faria o que fosse preciso para recuperar sua aparência. O protagonista lembrou que a rainha e Violet prometeram lealdade a ele. Elas estão fazendo o que pode para ajudá-lo em sua missão. Ele não as forçou e elas se ofereceram para ajudar primeiro, mas por algum motivo o protagonista sentia vontade de chorar. Ele tentou se forçar a parar de se sentir culpado e apenas manter os olhos na aparência, só que começou a pensar que estava sendo muito egoísta. Sua autorreflexão foi interrompida pelas garotas batendo em sua janela. Violet estava olhando para fora frenética enquanto dizia a ele que algo terrível havia acontecido. Ela gritou que a rainha havia sofrido de febre alta a noite toda e acabou perdendo o controle de seu poder demoníaco. No processo, ela se transformou de volta em sua forma de dragão e causou estragos. O protagonista pulou pela janela exigindo ver Atrox rapidamente. Ele estava com tanta pressa para chegar que sua cabeça caiu, mas isso não o impediu de procurar a rainha. Louis e Violet correram pelas ruas de Arcanos tentando alcançar Atrox. O protagonista até pensou que poderia conseguir sua aparência de volta se voar na Atrox em forma de dragão. Nesse momento eles correram e viraram para uma rua onde as crianças choravam. O protagonista estava ansioso para ver uma fera enorme que poderia destruir tudo em seu caminho, mas quando chegou viu apenas uma garota indisciplinada chutando castelos de areia. Sua visão de montar um dragão para concluir sua missão mais rápido desmoronou em pó.